Daniel, Patrick, Charles, Maurice Nasri Tambay, um dos pilotos mais simpáticos e carismáticos da Fórmula 1 na virada dos anos 70 para a década de 80. O francês disputou 124 corridas entre 77 e 86. Teve o auge da carreira entre 82 e 85, quando defendeu Ferrari e Renault, equipes pelas quais conquistou suas 5 poles, 2 voltas mais rápidas, 2 vitórias e 5 pódios. Ele nos deixou em 4 de dezembro de 2022 e esse vídeo é uma celebração à sua carreira, a nossa singela homenagem ao mais simpático dos pilotos da Fórmula 1. Salve, amigos autoclássicos! Está aberta a nossa caixinha de Natal. Contribua com essa tradição. Temos muitas novidades para o ano que vem. O nosso Pix está no comentário fixado. Deixe o seu like, inscreva-se no canal, assista aos outros vídeos e ative o sininho para não perder nenhuma novidade. Agora, sem mais delongas, pegue um café, acomode-se na cadeira e acelere com a gente. Também apareceu para o automobilismo internacional na antiga Fórmula 5000, guiando pela equipe de Carl Haas nos Estados Unidos. Ao mesmo tempo, ganhou 2 corridas do Europeu de Fórmula 2 que tinha grande prestígio. Em 1977, conquistou pela Haas o título da Can-Am, ganhando assim uma chance de estrear na Fórmula 1 pela equipe Surtees, na França. Em seguida, passou para Essigny, pela qual pontuou em 3 de 8 corridas. Lembrando que a Haas que ele pilotou na Fórmula 5000 e tanto na Fórmula 1 posteriormente não tem nenhuma ligação com a atual Haas da Fórmula 1. A boa impressão deixada na primeira meia temporada levou também a assinar com a McLaren para a temporada de 78, como companheiro de equipe de James Hunt. Numa equipe que já não tinha a mesma força, o francês teve uma temporada razoável, com 3 sextos lugares, 1 quinto e 1 quarto, totalizando 8 pontos. Foi exatamente a mesma pontuação do campeão de 76, que trocou a McLaren pela Wolff. Também ficou na McLaren em 79. O problema é que Patrick teve um desempenho individual muito ruim e não marcou nenhum ponto no campeonato, contra 15 do companheiro John Watson. Para 1980, acabou trocado por um outro francês chamado Alain Prost. Patrick então voltou para os Estados Unidos e ganhou o bicampeonato da Can-Am pela Haas. Também voltou para a Fórmula 1 em 1981 pela modesta equipe Theodore. Com um carro cuja asa dianteira parecia mais uma tábua de passar roupa, o francês conseguiu um excelente 6º lugar na estreia, em Long Beach. Nas provas seguintes, o carro não se mostrou competitivo e ainda por cima, Patrick foi criticado em Mônaco por ter, como retardatário, fechado o líder Nelson Piquet, que bateu na curva da tabacaria. Uma boa chance parecia ter pintado com a retirada de Jean-Pierre Jabouille da Ligier, já que ele não conseguiu se recuperar bem das fraturas nas pernas sofridas em 1980 em Montreal, abrindo uma ótima vaga numa das mais competitivas equipes da época. No entanto, a sorte não sorriu para Tambay, que foi vítima de uma série de problemas no carro e não somou nenhum ponto em 8 corridas. Na última, em Las Vegas, bateu com violência e por sorte não teve fraturas nas pernas. Assim como em 1980, o simpático Patrick Tambay se viu sem vaga de titular na Fórmula 1. Ironicamente, uma nova chance veio após um outro acidente com um colega de pista. No caso de um grande amigo, Gilles Villeneuve, morto nos treinos para o GP da Bélgica em Zolder. Após certa relutância em aceitar a vaga que era do amigo, Tambay topou. Ele era um dos poucos pilotos experientes disponíveis no mercado, embora jamais tenha pilotado um carro com motor turbo. A primeira corrida na Holanda foi apagada, mas já na segunda tentativa na Inglaterra, o francês subiu pela primeira vez ao pódio em 3º. Na prova seguinte, outra atuação sólida e um 4º lugar em Paul Ricard, numa corrida em que 4 franceses ocuparam os 4 primeiros lugares. René Arnoux, Alain Prost, Didier Pironi foram os 3 primeiros. Ironicamente, Tambay pouco depois viraria primeiro piloto da Ferrari. Isso porque Pironi,
que liderava o campeonato e era considerado amplo favorito ao título de 82, sofreu um grave acidente nos treinos para o GP da Alemanha. No meio do temporal, Pironi não viu a Renault de Alain Prost, decolou com a Ferrari e sofreu múltiplas fraturas nas pernas. Didier nunca mais voltou a correr na Fórmula 1, migrou então para as corridas de lanchas offshore e infelizmente perdeu a vida num acidente em 1987. Também levou a solitária Ferrari número 27 para a corrida em Hockenheim. Depois de largar em quarto, ganhou na pista as posições de Alain Prost e René Arnoux e contou com o abandono do líder Nelson Piquet, que foi tirado da pista pelo retardatário Eliseu Salazar. Tranquilo, também controlou a diferença para Arnoux e venceu pela primeira vez na Fórmula 1. Nas demais provas de 82, teve uma excelente atuação na Áustria, onde teve um pneu furado no começo, perdeu uma volta, caiu para último e ainda assim chegou em quarto lugar. Em Monza, diante da torcida ferrarista, foi o segundo colocado. Já em Dijon e Las Vegas, participou dos treinos, mas não correu devido a fortes dores provocadas por uma hérnia de disco. Patrick ficou na Ferrari em 83 e fez a melhor temporada de sua carreira. Depois de chegar em quinto no Brasil, o francês fez a pole em Long Beach e liderou até ser atingido por Keke Rosberg no hairpin. Patrick ficou irado com a chance perdida de vitória e descascou Keke nas entrevistas pós-corrida. Mas a recompensa viria logo a seguir, justamente diante da torcida ferrarista em Imola. Depois de liderar a maior parte da corrida, Patrick foi ultrapassado por Riccardo Patrese na saída da Tamburello. Mas dessa vez, a sorte sorriu para o francês. Na saída da Acqua Minerale, o italiano da Brabham estatelou-se na proteção de pneus, devolvendo a ponta também e fazendo a torcida delirar. Cuidadosamente, o francês levou seu carro até a bandeirada e ergueu os dois braços para comemorar enlouquecidamente. Na volta de consagração, também parou o carro e foi carregado pelos torcedores. Depois de subir ao pódio, dedicou sua vitória ao amigo Gilles Villeneuve. Era de novo a Ferrari número 27 fazendo os tifosi vibrarem. Na sequência do campeonato, também se manteve na disputa pelo título com um novo companheiro, René Arnoux, além de Alain Prost e Nelson Piquet. O francês fez mais 3 poles e subiu outras 4 vezes ao pódio, mas perdeu pontos preciosos com problemas no carro e saiu da disputa na penúltima corrida. Também acabou dispensado pela Ferrari, que contratou o italiano Michele Alboreto para o seu lugar. No entanto, outra vaga competitiva ficou ao alcance do francês quando Alain Prost e a Renault romperam relações ao fim da temporada de 83. Após bater na trave em 82 e 83, a Renault não teve um chassi dos mais competitivos para 1984. Além disso, no ano em que o reabastecimento foi proibido, o consumo de gasolina do motor turbo era mais alto entre as principais equipes. Este foi um fator bem negativo para Tambay, que só teve uma grande atuação no ano em Dijon, onde fez a pole e terminou em segundo. Como se não bastasse, Patrick foi amplamente superado no duelo interno pelo inglês Derek Warwick. Em 1985, Tambay começou bem o ano, com o 5º e 2 terceiros lugares que lhe deixaram em terceiro no campeonato. Mas a Renault vinha em decadência e os executivos da montadora já não queriam investir numa equipe de Fórmula 1. Foi uma temporada de calvário para Tambay, que marcou apenas 1 ponto no restante do Mundial. A Renault encerrou suas atividades no fim da temporada. Também recebeu um convite do velho amigo Carl Haas e passou a integrar a equipe americana, que tinha estreado no fim de 85 com um chassi desenvolvido pela Lola. Existia a expectativa pelo desempenho do motor Ford Turbo, mas o projeto se revelou um fracasso. O carro tinha um bom equilíbrio, mas o motor, ainda cru no desenvolvimento, foi um fiasco. Na corrida de Mônaco, Patrick levou um grande susto ao se chocar com a Tyrrell de Martin Brundle e capotar na curva Mirabeau.
Após ter saído ileso, o francês se machucou num outro acidente em Montreal. Na sequência, não conseguiu grandes resultados e obteve um 5º lugar na Áustria. Fez sua última corrida na Fórmula 1 no GP da Austrália e encerrou sua trajetória na categoria aos 38 anos. Saiu tendo deixado amigos e vencido o chamado Troféu Laranja, de jornalistas especializados pela sua simpatia. Na sequência, também abriu uma empresa de promoções esportivas e passou a disputar provas de longa duração. Pela Jaguar, conseguiu uma 4ª colocação nas 24 horas de Le Mans de 89. Tornou-se mais tarde um respeitado comentarista de TV nas corridas de Fórmula 1. Uma das suas grandes emoções depois de abandonar definitivamente as pistas foi acompanhar o título mundial do afilhado Jacques Villeneuve em 1997, em Relais de la Fronteira, após escapar de um acidente provocado por Michael Schumacher. Em 2005 e 2006, também fez um breve retorno às pistas na GP Masters, categoria criada para ex-pilotos de Fórmula 1, e reencontrou antigos colegas de pista como Nigel Mansell, Emerson Fittipaldi e Ricardo Patrese. Nos últimos anos, o setentão Patrick Tambay acompanhou a carreira do filho Adrien, que participou por muito tempo do Alemão de Turismo. Além disso, foi prefeito da localidade de Le Canet, nas proximidades de Cannes. Após sofrer por muitos anos da doença de Parkinson, Patrick Tambay veio a falecer em 4 de dezembro de 2022, aos 73 anos de idade. E aí, o que acharam da história do simpático Patrick Tambay? Contem aqui nos comentários, eu leio todos eles. Querem conhecer a história de outros pilotos? Deixem aqui nos comentários também. E o like, já deixou? É muito importante para o canal crescer. Inclusive, estamos trabalhando na forma de recompensar aqueles que estão contribuindo no nosso Pix. Eu me chamo José Júnior e não vou parar até contar a história de todos os carros e pilotos que passaram pelo Brasil. Um grande abraço e até o próximo vídeo. Tchau!